Olá a todos, bem-vindos ao curso de Estrutura da Matéria. Essa é uma disciplina regular do Instituto de Física da Unicamp. Eu comecei a ministrar essa disciplina há 2 anos atrás, em 2020, logo quando começou a pandemia, e as 3 primeiras aulas desse curso ainda foram presenciais, e a partir da 4ª aula eu comecei a fazer essas gravações e deixar as aulas disponíveis no YouTube. Essas 3 primeiras aulas que ficaram faltando, então eu estou complementando agora, nós estamos agora no começo de 2022, então a ideia é gravar essas 3 aulas iniciais para deixar o curso completo à disposição de vocês. Muito bem, o curso de Estrutura da Matéria, na verdade, ele é uma introdução à física moderna, né, que é a física que foi desenvolvida no início do século passado e que, basicamente, envolve a teoria da relatividade, mecânica quântica e tudo que veio após isso. Então, o que nós vamos mostrar aqui é, inicialmente, uma pequena introdução à teoria da relatividade e, em seguida, alguns dos experimentos clássicos que levaram ao desenvolvimento da teoria quântica e, finalmente, nós vamos apresentar, então, a mecânica quântica, primeiro para partículas em uma dimensão, até chegar no átomo de hidrogênio. Por fim, né, a última aula do curso, ela tem também uma pequena introdução à teoria quântica relativística, que é a união que foi feita pelo Dirac, né, da mecânica quântica, que foi baseada inicialmente na descrição clássica da mecânica, com a teoria relativística. Então, está aqui rapidamente a lista dos tópicos que são apresentados nesse curso. Como eu disse, do tópico 2, radiação térmica em diante, essas aulas já foram gravadas em 2020. O que eu vou fazer aqui com essas 3 primeiras aulas é cobrir a parte de introdução à teoria da relatividade que ficou faltando. Muito bem. Então, nessa primeira aula, eu vou, então, começar a falar sobre isso. Eu vou falar um pouco de sistemas de referência, transformações de Galileu, quando que as transformações de Galileu falham, né, por que foi necessário o desenvolvimento das transformações de Lorentz, e na aula que vem, então, mostra como podem ser obtidas as transformações de Lorentz a partir de certos princípios, né, como a constância da velocidade da luz, e a gente faz depois também algumas aplicações, né, como o efeito Doppler, paradoxos dos gêmeos, para fechar esse bloco. Então, isso aqui é realmente uma introdução, né, não é um curso aprofundado de teoria da relatividade. Muito bem. Então, um dos conceitos chaves aqui nesse desenvolvimento é o conceito de sistemas de referência. Então, quando você faz um experimento em física, né, você faz medidas, faz observações de fenômenos, você faz isso a partir de um certo laboratório, certo? Você tem um espaço, um local, onde você vai realizar esses experimentos, e esses locais, né, essas coisas físicas, são chamados de sistemas de referência. Então, né, um sistema de referência pode ser aqui laboratórios aqui no Instituto de Física, em Campinas, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Pode ser um laboratório numa estação espacial em órbita da Terra, também é um outro, né, sistema de referência, onde são feitas medidas, ou pode ser um robozinho, né, tipo esse da Perseverance, que é um robô que está lá em Marte também fazendo experimentos. Então, sistemas de referência são coisas físicas. E uma vez escolhido um sistema de referência, no qual você vai fazer as suas observações, você tem ali uma escolha de sistemas de coordenadas, tá? Que são coisas distintas. Então, em cada sistema de referência, você pode escolher um sistema de coordenadas
apropriado para a sua descrição. O mais comum, vamos dizer assim, o mais simples, talvez, é o sistema cartesiano, né, que é um conjunto de 3 eixos ortogonais entre si, eixo x, y e z. Mas você pode também escolher descrever o seu fenômeno usando coordenadas esféricas, coordenadas polares, ou o que melhor se for mais apropriado para a situação que você está estudando. Então, isso é importante. Sistemas de referência são lugares físicos, são os laboratórios. Sistemas de coordenadas são escolhas de como medir posições em cada um desses laboratórios. Muito bem. Então, por que é importante falar sobre isso? Porque quando a gente fala de diferentes sistemas de referência, como esses 3 que eu listei aqui, a gente vai fazer medidas e a nossa expectativa é que as leis da física sejam as mesmas em todos esses sistemas. Quer dizer, que o conjunto de leis que regem a natureza não dependam especificamente do laboratório onde são feitas as medidas, certo? Senão, cada um teria suas próprias equações e seria uma confusão. No entanto, a coisa é um pouco mais sutil do que isso, e a gente tem que definir um pouquinho mais de cuidado o que a gente quer dizer com as leis da física são as mesmas, né, para todos os observadores. Então, muito bem. Dentre esses diversos sistemas de referência possíveis, existe uma classe deles que é especial, que são chamados sistemas de referência inerciais. Então, esses sistemas são um subconjunto dos laboratórios todos, onde vale a primeira lei de Newton. Essa é uma maneira simples de definir um sistema inercial de referência. O que quer dizer isso? Quer dizer, é um sistema onde, se a força total agindo sobre um corpo é nula, ele permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Essa é a primeira lei de Newton. Num sistema de referência inercial, onde, por definição, a primeira lei de Newton vale a segunda lei. Então, num sistema de referência inicial, a aceleração que um corpo sofre quando é aplicada uma força F é F dividido pela massa, que é a inércia do corpo, né? E a força está sempre na direção da aceleração. Então, notem que um sistema de referência, né, esse é o exemplo clássico, montado sobre um carrossel que está rodando, né, em movimento circular, ele não é inercial. Porque se você pegar um corpo, você pega uma bola e você solta a bola, você está rodando no carrossel, você coloca uma bola sobre a superfície do carrossel. Então, não tem força nenhuma agindo sobre a bola, certo? Você tem a gravidade, que é anulada pela força normal, a força total é 0, mas se você solta a bola no carrossel, ela vai sair voando, porque o carrossel está acelerado. Tá? Então, no carrossel, não vale a primeira lei de Newton. Então, ele não é um sistema inercial e, portanto, não vale a segunda lei de Newton. Né? Em sistemas acelerados, aparecem aquelas forças fictícias devido à aceleração do carrossel. Então, dá para escrever uma equação para aceleração no carrossel, mas ela não é F igual a ma, ela tem termos extras que levam em conta o fato do carrossel estar acelerado. Certo? Então, uma observação importante aqui é que sistemas de referência iniciais eles são abstrações. Né? Então, se você pensa aqui que você está aqui no seu laboratório na Terra, você coloca uma bola em cima da mesa, ela fica paradinha, isso não é uma prova de que o seu sistema é inercial. Que a Terra, de fato, ela está em movimento, a Terra está rodando, ela roda em torno do seu eixo, tem movimento em torno do Sol, tanto é que você pode medir esses efeitos com o pêndulo de Foucault. Certo? Então, sistemas inerciais são abstrações, o sistema é suficientemente inercial, dependendo do experimento que você vai fazer, se esses efeitos né, não inerciais, né, do fato da Terra, por exemplo, estar acelerada, eles podem ser desprezados. Muito bem. Então, dados esses conceitos básicos, que são conceitos da mecânica clássica,
Existe, então, o que a gente conhece hoje em dia como o princípio de relatividade de Galileu. E ele diz o seguinte, os fenômenos mecânicos, eles ocorrem da mesma forma em todos os sistemas inerciais de referência. Então, experimentos realizados em sistemas inerciais de referência levam aos mesmos resultados. Então, não é que todo mundo vai ter exatamente as mesmas leis da física, mas aqueles sistemas inerciais de referência, todos eles vão concordar com as leis da física. Por exemplo, F igual a ma vai valer para todos eles no contexto da física clássica, enquanto que em sistema não inercial isso não é verdade. Segunda ponto importante é que se você tem um sistema de referência inercial, vou chamar de sistema S1, e um segundo sistema de referência, S2, que se move com velocidade constante em relação ao S1, então S2 também é inercial. Então, qualquer sistema de referência em movimento constante, com velocidade constante em relação ao sistema inercial, também é inercial. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Então, se você achar um sistema inercial, você tem vários. Né? O exemplo típico aqui é você estar na plataforma do trem, um sistema inercial. Se você tem um trem passando por você a velocidade constante, né, desprezando toda a trepidação ali do movimento, esse trem também é um sistema inercial. Então, um experimento feito no trem e na plataforma vão dar resultados idênticos. Então, aqui está a implicação importante. Por exemplo, se você tiver um pêndulo, né, o movimento de um pêndulo observado em um laboratório fixo inercial, por exemplo, na plataforma de uma estação de trem, ele vai ser indistinguível do movimento observado dentro do trem se ele tiver em velocidade constante. Você vai ver o pêndulo oscilar com o mesmo período, dependendo da amplitude, tanto na plataforma quanto dentro do trem. E se o trem tiver com as janelas fechadas, é impossível você fazer um experimento que te indique se você está em movimento ou não. Nada vai indicar, né, desde que a velocidade seja realmente constante, se você está ou não em movimento. Né? Nenhum experimento vai indicar isso para você, porque os resultados são os mesmos se você estiver parado ou em movimento constante. Muito bem. Então, qual que é a relação entre esses sistemas de coordenadas, né, um sistema inercial S1 e um sistema inercial S2 em movimento em relação a ele? Então, essas relações são chamadas de transformações de Galileu. Então, vamos escrever essas transformações. Então, o nosso esquema de trabalho vai ser o seguinte: eu vou sempre supor que eu tenho um sistema S1 com eixo x1, y, z1, S2 com eixo x2, y, z2. Eu vou supor que esses eixos são paralelos e que eles coincidem em t igual a zero. Tá? Então, em t igual a zero, os eixos são todos superpostos e, com o passar do tempo, o sistema 2 se desloca. Esse deslocamento eu vou supor que está na direção x. Tá? Isso não é essencial, mas é muito útil para facilitar as contas. Eu poderia aplicar uma rotação nos eixos do sistema 2 e fazer ele se movimentar numa velocidade arbitrária, desde que constante, que os resultados iam ser essencialmente os mesmos, e fazer ele desse jeito, né? Fazer esse tipo de montagem é muito mais fácil, é muito mais simples para a gente descrever as equações. Tá? Então, esses são meus dois laboratórios, né? Vamos pensar que o 1 está na plataforma, o 2 está dentro do trem. O tempo na mecânica clássica é absoluto, então os observadores S1 e um observador em S1 e um observador em S2 medem o mesmo tempo. A gente pode imaginar que esse trem está passando pela estação, na estação tem um relógio na parede, ambos os observadores têm acesso a esse relógio, eles veem exatamente o mesmo tempo. Isso vai mudar depois na relatividade.
Então, muito bem. Então, um evento que ocorre no ponto x1, y1, z1, no instante t1, no sistema S1, como que ele é observado no sistema S2. Né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma figurinha aqui. Então, imagina que aqui eu tenho um evento, certo? Que ocorre nesse ponto. Esse aqui é o vetor R1, como que a coordenada desse evento, desse ponto, imagina que uma partícula, é visto por um observador em S1, enquanto que esse mesmo ponto, esse mesmo evento, é visto por um observador no sistema 2 com coordenadas R2. Então, como que essas coordenadas se relacionam? Então, notem que essa distância aqui é VT, certo? Na direção X, se o evento ocorre no instante T, T1, T2 e T é tudo a mesma coisa, né? O tempo é igual, eu não vou me ater a esses índices, porque é o mesmo tempo, é um tempo absoluto. Então, eu posso somar esses vetores, eu já vou descrever com mais atenção, mas você vê que R2 mais VT é igual a R1, certo? R2, desculpa aqui. R2 mais VT, VT mais R2, é esse vetor, e isso é igual ao R1. Essa é a lei de composição desses vetores. Se a gente fizer isso coordenada a coordenada, vamos escrever aqui isso que eu acabei de falar. VT, V vetor, está na direção X, mais R2 é igual a R1, certo? Ou R2 é R1 menos VT. Tá, como V está na direção X, então a coordenada y2 igual a y1, z2 igual a z1, só que x2 é x1 menos vt. Tá, então, estou colocando aqui nesse esquema aqui ainda T1 e T2, mas eu vou me livrar disso, isso aqui é sempre o mesmo T, T2 igual a T1 igual a T. Certo? Então, a relação entre as observações, então você vê, não é pelo fato do sistema serem S1 ser inercial, S2 está com um velocidade constante, que as coordenadas são as mesmas. Elas não são as mesmas, elas se transformam dessa maneira. Certo? Então, está aqui resumido de forma vetorial. Certo? Muito bem. Se eles tivessem uma rotação, né, do sistema de eixos, apareceria aqui uma matriz de rotação ainda ligando, né, esses eventos. Aparece uma matriz de rotação aplicada, por exemplo, a coordenada R2, é uma complicação a mais, eu não vou fazer ela aqui. Muito bem. Então, essas são como que a posição se relaciona. Então, se esse ponto é um ponto que está em movimento, né, por exemplo, uma partícula que nós estamos acompanhando, a gente tem, essa partícula tem uma velocidade, essa velocidade é medida também em cada sistema de referência. Então, eu posso derivar essa relação em relação ao tempo, e eu vou ter as velocidades. Então, V2 é igual a V1 menos V, lembre que V é constante, certo? É a velocidade entre os referenciais. Então, eu tenho uma lei de transformação para coordenadas, uma lei de transformação de velocidades, e, finalmente, derivando novamente em relação ao tempo, eu tenho as acelerações. Certo? Como V é constante, eu vou ter que A2 igual a A1. Então, as acelerações medidas são iguais. Então, se esse evento, né, ele se refere ao movimento de uma partícula de massa m, eu posso multiplicar por m essa relação das acelerações, ma2 igual a ma1, como o referencial 1 é inercial, por hipótese, ma1 é igual a F1. Então, se houver forças agindo sobre essa partícula, eu tenho a relação da aceleração com a força, que vale a segunda lei de Newton. Certo? Muito bem, a consequência dessa álgebra é que ela implica que o referencial S2 também é inercial. Certo? Então, se F1 igual a zero, não existem forças agindo sobre a partícula,
Então, A1 igual a zero, certo? A1 é inercial, mas como A1 igual A2 também é igual a zero, e, portanto, S2 também é um referencial inercial, certo? Porque a gente está supondo velocidade constante, você vai derivar duas vezes, a velocidade sobe, as acelerações são iguais. Então, S1 inercial implica que S2 também é inercial, e no S2 vale também a segunda lei de Newton, certo? Então, só aqui uma pequena digressão sobre isso. Imagina que a força que nós estamos considerando, nós estamos observando essa partícula, né, no sistema S1, tem uma força agindo sobre ela. Imagina que essa força é devido a outras partículas que estão agindo sobre ela. E que a força dessas partículas sobre a nossa partícula de referência, então essas outras partículas têm coordenadas RJ. J1, 2, 3, N. A coordenada da partícula focal, onde nós estamos observando, é R1, com a sua velocidade V1. Então, se a força dessas partículas sobre a partícula de referência só depende da distância entre elas e da velocidade relativa entre elas, então, cada uma dessas partículas adicionais faz uma força, essa força só depende da distância entre a partícula de referência e a partícula J e da diferença das velocidades. Então, a gente vê que, quando a gente faz as transformações de Galileu nesse sistema, a gente vê como que isso fica no referencial 2, você vê que o R, qual que é a transformação do R? Vamos voltar aqui para cima. R2 é R1 menos VT, vamos escrever aqui do lado. R2 é R1 menos VT, e V2 é V1 menos V, certo? Então, se eu transformar R1 e R1', vamos calcular esse pedaço aqui, né? R1 menos R1', como que se transforma no referencial 2? Ora, R1 vai ficar R2 mais VT, e o R1' vai ficar, o R1J, né, a posição da partícula J, vai ficar R2J menos, VT, certo? Então, cada coordenada ganha esse VT. Esses VTs, então, cancelam, tem o sinal de menos, isso aqui vai dar R2 menos R2J. Ou seja, a distância entre as partículas é preservada na transformação de Galileu, e a mesma coisa acontece com as velocidades. Certo? Então, a força total que age na partícula que nós observamos, vista no referencial 1, essa daqui, pode ser escrita, então, em termos das mesmas distâncias e mesmas velocidades no referencial 2, certo? Portanto, a força observada no referencial 2 é a mesma força observada no referencial 1. Então, F1 igual a MA1, como A1 igual a 2 e F1 igual a F2, ele implica que F2 igual a MA2, e as leis da física, então, valem de mesma forma nesses dois referenciais. Então, é a mesma física, é a mesma lei, então a física é a mesma desde que você esteja no referencial inercial. Certo? Então, isso vale, mas vale desde que os movimentos executados por essas partículas não tenham velocidades muito altas comparados com a velocidade da luz. Então, todo esse formalismo, do princípio de relatividade de Galileu, que as leis da física assim, permanecem as mesmas, etc., sob essas transformações de Galileu, que estão certas aqui, ela começa a falhar quando as velocidades envolvidas começam a ficar muito grandes, certo? Então, nesse contexto aparece, então, uma série de evidências
contra as transformações de Galileu, que vão resultar, então, nas transformações de Lorentz e na teoria da relatividade. Antes de eu começar a falar sobre isso, deixa eu só indicar que toda a teoria da relatividade, o seu desenvolvimento, ele teve muito a ver com o eletromagnetismo, né? As equações de Lorentz, por exemplo, elas não são invariantes por transformações de Galileu. E uma série de outros fenômenos que começavam a ficar confusos quando a gente pensava com esse espírito clássico que a gente viu até agora. Por exemplo, um fio carregado, onde você tem cargas estáticas, um fio com uma densidade de carga linear, cargas paradas, ele produz um campo elétrico, radial desse fio, mas nenhum campo magnético, certo? Agora, se você tem um referencial que se move em relação ao fio, o observador no referencial em movimento, no S2, ele vai ver essas cargas em movimento. E ele vai ver, então, o aparecimento de um campo magnético além do campo elétrico. E essas relações entre campos elétricos e magnéticos não faziam sentido com as transformações de Galileu. Tá? Então, o trabalho do Einstein tem bastante a ver com esses fenômenos, mas nós vamos apresentar aqui a teoria da relatividade de uma forma mais mecânica, e não tanto olhando para o lado eletromagnético, que é o lado mais histórico e bastante importante também. Muito bem. Então, evidências contra as transformações de Galileu, todos eles têm a ver, de alguma forma, com o eletromagnetismo, têm a ver com a luz. Então, um dos primeiros experimentos é o experimento de Fizeau, que foi feito há bastante tempo, em 1851, e era o seguinte: você tem um tubo com água, a água se move dentro do tubo com velocidade v, e dentro do tubo, se movendo junto com a água, você acende uma lanterna, você coloca uma fonte de luz em movimento junto com a água, e essa luz se propaga dentro do tubo. Qual que é a velocidade da luz no referencial da água? Se a água tivesse parada e você acendesse uma fonte de luz ali dentro, a velocidade da luz na água é C sobre N, onde N é o índice de refração da água. Como agora a água está se movendo, então, além da velocidade da luz, que é C sobre N, você, no laboratório, deveria esperar medir a velocidade da luz como sendo C sobre N mais V, onde V é a velocidade da água, certo? Essa é a adição de velocidades clássica, não relativística, que é essa relação aqui, certo? Você simplesmente compõe as velocidades para ter a velocidade no referencial 1 é V2 mais V. Certo? Então, essa era a expectativa da velocidade da luz medida no laboratório. E o resultado foi um pouco menor. Foi C sobre N, mas em vez de somar V, o Fizeau mediu uma correção que era 1 menos 1 sobre N ao quadrado. E isso é menor do que o previsto, e essa medida era menor que a incerteza que ele tinha no experimento. Então, as coisas realmente não batiam. A outra coisa interessante que apareceu foi em relação ao fato de que Maxwell já tinha mostrado que a luz é uma onda eletromagnética, e as ondas que a gente conhecia até então, as ondas mecânicas, elas sempre se propagam num meio, certo? Então, por exemplo, ondas de som são ondas de pressão num meio material. Então, você tem uma onda de pressão, a pressão é o ar que se comprime e se dilata ao longo da propagação dessa onda. Ondas de água, aquela ondinha de água lá no mar, etc. Todas elas são propagações de flutuações de densidade, por exemplo, no meio. Certo? Existe um meio
onde a onda se propaga. E é muito natural a gente pensar que a luz também se propaga num certo meio. Existe um meio natural para a luz se propagar. Em relação a esse meio, né, que ficou conhecido como éter, a velocidade da luz seria um tanto, certo? C. E se a gente se move em relação a esse éter, a esse meio, a nossa velocidade deve se compor à velocidade da onda do meio e mudar. Então, por exemplo, se você tem uma onda numa praia andando com uma certa velocidade, sei lá, 1 metro por segundo, se você estiver surfando essa onda, você vai estar andando com a mesma velocidade da onda, ela vai estar estacionária em relação a você. Certo? Se, ao contrário, você estiver querendo nadar em direção ao alto mar, você vai estar com a velocidade contrária à velocidade das ondas, a sua velocidade relativa às ondas vai ser maior do que a da onda em relação à água, que é o meio onde ela se propaga, certo? Então, houve esse experimento de Michelson-Morley. O Michelson é um físico alemão, ele fez o experimento primeiro, o Morley repetiu 1 ano depois, com mais precisão, e a ideia, então, é detectar diferenças na velocidade de propagação da luz devido ao fato de que a gente poderia estar em movimento em relação ao éter. Então, aqui está aqui uma representação do experimento. Você tem, imagina então, que existe esse éter, tá? É um meio que permeia todo o universo, onde a luz se propaga. Então, a luz seriam variações de algum tipo de pressão, né, nesse éter. E imagina que a sua mesa, onde você vai fazer esse experimento, que está aqui desenhado, ele está se movendo em relação ao éter na direção aqui entre a fonte e o espelho M2. Aí o éter está parado, a gente está indo para a direita, certo? Então, é como se tivesse um vento do éter, né? Imagina que o éter é o ar, a gente vai em direção ao ar, você sente esse vento devido ao seu movimento. Tá? Então, quando a luz, então, qual que é o experimento? Você tem uma fonte de luz e um espelho aqui que divide a luz em duas partes. Uma parte bate e volta nesse espelho e é refletida de volta ao analisador. A outra parte bate e volta no espelho M1, interfere com a luz que veio de M2. Esses espelhos são colocados um pouquinho fora de 90 graus ali, para que essas duas frentes de luz produzam um padrão de interferência que você pode observar. Tá? Então, você vê como é que a gente calcula os tempos de percurso devido ao fato de existir esse éter. Então, vamos ver. Vamos ver o caminho 2 primeiro. Então, na ida, enquanto o feixe vem daqui até aqui, ele está indo contrário à direção do éter. Então, a velocidade relativa é maior, certo? Então, aqui, ó, no caminho 2, na ida, a sua velocidade é c mais v, c é a velocidade da luz no éter, v é a velocidade do aparato em relação ao éter. E na volta, você está vindo junto com o éter, sua velocidade diminui, vai para c menos v. Então, o tempo total de percurso nesse pedaço vai ser o caminho L2, na ida, L2 sobre C menos V, na volta, L2 sobre C mais V. Você tira aqui o mínimo comum, você chega nesse resultado como tempo de percurso, levando em conta, então, a velocidade relativa do éter, certo? Muito bem. E o que acontece aqui com a parte do feixe de luz que foi para M1? Notem que aqui, né, eu não preciso levar nada em conta aqui, porque esses trechos são comuns para os dois raios de luz. O que difere é esse pedaço em relação a esse pedaço. Em relação a M1, né, a luz está andando, todo esse aparato está andando. Né? Então, a gente vê no caminho 1, assim, ó, quando a luz sai, bate no espelho M3 está aqui, M1 está aqui. Quando ela demora um tempo para chegar no espelho M1, então, quando ela chega no espelho M1, M3 está aqui, M1 está ali, e depois ela volta, o M3 já andou
esse tanto. Quanto que o espelho M3 andou? Ora, V T1. T1 é o tempo de percurso, como a velocidade do aparato é V, ele andou em relação ao éter, V vezes T1. Como isso aqui é simétrico, ele demora T1 sobre 2 para percorrer cada lado desse triângulo. E a luz faz isso na velocidade c. Então, CT1 sobre 2 é o comprimento desse lado, VT1 é esse comprimento, CT1 sobre 2 é esse comprimento, e esse comprimento é L1, né, a distância de M3 até o espelho M1. Então, se a gente fizer Pitágoras nesse triângulo aqui, a gente vê, né, CT1 sobre 2 ao quadrado igual a L1 ao quadrado mais metade dessa distância, VT1 sobre 2 ao quadrado. Isolo T1, abre essa conta, isolo T1, e a gente tem esse tempo de percurso para a luz que foi pelo caminho 1, que difere do tempo de percurso da luz que foi pelo caminho 2, certo? Isso. Você vê que aqui você tem uma raiz quadrada, enquanto que aqui não tem a raiz. Tá? Então, esses tempos são distintos. Então, a diferença de tempos, então, fazendo esses comprimentos iguais, né, L1 igual a L2, a diferença de tempos de propagação, T2 menos T1, a gente subtrai um do outro, faz uma aproximação onde V2 sobre C2, V sobre C é pequeno, né? Então a gente vai aproximar, vamos abrir um pouquinho essa conta aqui, esse cara aqui, nós vamos aproximar por 1 menos, aproxima a raiz, 1 meio de V2 sobre C2, e eu jogo isso aqui para cima, se o V sobre C é pequeno, 1 mais V2 sobre C2. Esse outro aqui não tem raiz, eu simplesmente jogo ele para cima, 1 mais V2 sobre C2. Faz um menos o outro, você vê que aparece um fator 1 meio de V2 sobre C2. Esse meio vai cancelar esse 2, então vai dar L sobre C, V2 sobre C2. Tá? Aproximadamente, se V é muito menor que C, essa é a diferença de tempos entre um caminho e outro. Agora, se você rodar toda a mesa de 45 graus, né, imagine que você tem seu experimento aqui, roda de 45 graus, o espelho M2 vai ficar perpendicular ao éter, o espelho M1 vai ficar na direção do éter, e você inverte um com dois. Tá? Basicamente, inverte uma coisa com a outra, e o tempo delta T', que eu vou chamar, é simplesmente menos a quantidade que a gente observou antes. O T1 troca com T2, essencialmente, ao fazer essa rotação, e a gente tem essa diferença de tempo ao contrário. Tá? Então, se a gente estiver observando as franjas de interferência que aparecem ali na minha luneta, né, no meu observador aqui, certo? Com a mesa no sentido, e eu rodar a mesa, o que acontece? Conforme eu rodo a mesa, os tempos mudam e as franjas começam a se deslocar, certo? Porque, né, se eu tivesse exatamente o mesmo tempo, as franjas estão numa posição, conforme o tempo muda, a interferência acontece numa posição diferente e as franjas andam um pouquinho aqui no aparato. Então, o deslocamento total das franjas que eu tenho entre a melhor posição que eu ajustar a mesa, vamos dizer assim, a pior posição, né, a maior diferença de posicionamento das franjas que eu tenho é 2 vezes aquele deslocamento, certo? Vou para um lado e vou para o outro, a diferença é 2 vezes isso. E se eu fizer, então, diferença de caminho óptico dividido pelo comprimento de onda da luz, isso me dá o quanto as franjas se deslocaram. E esse deslocamento, então, é isso aqui, simplesmente pego 2 vezes meu deslocamento, divido por lambda. No experimento deles, a mesa tinha 11 metros, esse é o comprimento de onda da luz. V sobre C foi estimado em 10 a menos 4, por quê? Porque a gente está pensando que a Terra
está rodando, que esse éter está permeando o universo, e a Terra está se movendo em relação ao éter a 30 km por segundo, a velocidade de translação da Terra. Então, a gente estima um V sobre C de 10 a menos 4, e se a gente jogar esses números aqui nessa conta, o ΔN vai dar 0,4. Ou seja, a franja de interferência, se você tivesse ΔN1, enquanto você rodava a mesa, uma franja ia exatamente sobre a outra. Você tinha uma franja aqui, uma aqui, uma aqui. Se você tivesse um ΔN igual a 1, ao você rodar a mesa, essa franja ia andar para cá, essa ia andar para cá, se havia um deslocamento completo das franjas. Como deu 0,4, então, ao rodar a mesa, essa franja vem para cá, essa franja vem para cá, essa vem para cá, você roda 0,4 do comprimento da distância entre elas. E isso é perfeitamente visível, é perfeitamente detectável, e o valor observado foi 0. Certo? Foi dentro do erro experimental, não houve deslocamento nenhum, e eles repetiram esses experimentos ao longo do ano, para a Terra estar em diversas posições em relação ao éter, na sua órbita em volta do Sol, e não tinha resultado nenhum. Certo? Não tem diferença de deslocamento. Se você a Terra está em uma direção ou em outra, a velocidade da luz é sempre a mesma, né? Não é afetada pela velocidade de translação da Terra. Então, aqui, esse é o paper do Michelson, eu vou colocar depois o PDF dele na página, e ele fala que, na interpretação desses resultados, é que não existe nenhum deslocamento nas bandas de interferência. E a hipótese de um éter estacionário, então, mostrou-se incorreta. Então, não existe um meio, a luz não se propaga no meio por uma onda mecânica, a velocidade da luz é a mesma, independente do movimento relativo do observador. Aí isso foi um certo choque, né? Muito diferente do que se conhecia antigamente. Então, a luz não necessita de um meio, ele é a mesma em todos os termos de referência. Isso tem a seguinte implicação não intuitiva, que se uma pessoa acende e apaga uma lanterna, né? Você dispara um flash de luz, e você vai atrás desse flash de luz, um foguete, viajando a 90% da velocidade da luz, você vai atrás do flash de luz, e em relação a você no foguete, o flash de luz ainda se move com a mesma velocidade c, e não com velocidade 10% de c, como seria de se esperar, né, pela adição de velocidades clássicas. Você não consegue ir atrás da luz. Você nunca alcança a luz. Não importa quão rápido você vá atrás dela, ela sempre se propaga em relação a você com a mesma velocidade. Então, isso é uma coisa bastante não intuitiva, e o fato disso ser verificado, ser um fato da natureza, vai dar origem a todas essas transformações de espaço e tempo não convencionais, né, para que você consiga dar conta de manter a velocidade da luz constante, mesmo quando você vai atrás dela. Né? Então, essa é a essência desse princípio, né? A velocidade da luz é constante. Bom, existem várias outras evidências, hoje em dia existem, né, muitas evidências da constância da velocidade da luz, e mais do que isso, né, nós sabemos hoje em dia que nenhum corpo material consegue alcançar a velocidade da luz, só os fótons andam na velocidade da luz, nada mais. Partículas massivas não andam, não conseguem atingir a velocidade da luz. Então, isso aqui, por exemplo, são dados de um acelerador linear, onde você acelera elétrons num tubo, e você vê que conforme você vai aumentando a velocidade dos elétrons, o tempo de voo dentro desse tubo vai diminuindo, mas você não consegue acelerar os elétrons até a velocidade da luz. Não importa quanta energia você forneça aos elétrons, porque a energia dos elétrons, a energia cinética, aumenta enormemente, então ela não segue a regra clássica E igual a mv2/2, isso falha, e você pode fornecer a energia que você quiser, que as partículas nunca conseguem atingir a velocidade da luz, certo?
Outras evidências, né, como eu já tinha citado antes, as equações de Maxwell, elas não são invariantes para as transformações de Galileu, então, aquilo que nós enunciamos como o princípio da relatividade de Galileu tinha uma sutileza lá que eu não chamei a atenção, que ele dizia que todos os fenômenos mecânicos são os mesmos em sistemas inerciais. Ora, as equações de Maxwell descrevem fenômenos eletromagnéticos, e esses também deveriam ser invariantes, né? Também deveriam valer em sistemas inerciais, e não valem se a gente usar as transformações de Galileu. Então, a segunda lei de Newton, sim, mas as equações de Maxwell, não. Então, tem algo errado aí. Outras evidências, né, por exemplo, o meson π, né, ele é uma partícula instável, né, ele é uma partícula composta de 2 quarks, um quark e um antiquark. Ele tem um tempo de vida médio de 26 nanosegundos, quando eles são produzidos em repouso, mas se você observa um meson π que vem, por exemplo, do espaço, ele vem a velocidades muito altas, por exemplo, a 91% da velocidade da luz, ele dura muito mais. O tempo de vida média aumenta para 64 nanosegundos. Então, enquanto no referencial dele ele só durou 26 nanosegundos, com o observador aqui parado ele dura mais. Então, o tempo se comporta de forma diferente. Então, a fórmula clássica de adição de velocidades, né, que V2 é V1 mais V, ela não pode estar certo? Senão você poderia exceder a velocidade da luz facilmente. Então, esses fenômenos todos, né, o eletromagnetismo, as tentativas de encontrar um meio onde a luz se propaga, as diferentes medidas de velocidade da luz sempre davam a mesma coisa, mostraram que ainda tinha trabalho para ser feito, né, precisaria ter uma reformulação da teoria clássica, e essa reformulação, por um lado, levou a relatividade restrita, e, por outro lado, levou à mecânica quântica, que a mecânica clássica também deixa de funcionar para sistemas muito pequenos, não só para sistemas muito rápidos. E essas duas coisas, então, vão ser unificadas mais para frente com o Dirac na teoria quântica relativista, que a gente vai dar uma pincelada no final do curso. Muito bem, então, essa primeira aula é uma aula de introdução, as dificuldades da mecânica clássica. Na aula 2, eu vou, então, falar um pouco sobre as transformações de Lorentz, eu vou deduzir as transformações de Lorentz baseadas no princípio da relatividade, que inclui o fato da velocidade da luz ser constante em todos os sistemas inerciais de referência, e depois a gente vai fazer algumas aplicações também, certo? Então, é isso por hoje, até a próxima aula.